Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, amém, irmão? Cumprimenta a igreja que a paz do Senhor essa noite, amém? Convido a igreja para a gente se colocar de pé nessa noite, irmãos. Vamos estar orando ao Senhor, agradecendo por essa oportunidade que Ele nos concede de aprender um pouco mais da palavra abençoada dEle, Senhor. Vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor nessa noite. Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez aqui estamos, Senhor, reunidos como igreja para louvar o Teu nome e para Te adorar, meu Pai, pela beleza da Tua santidade, Senhor. Coloca aqui a minha vida em Suas mãos, coloca aqui a vida dos meus irmãos em Suas mãos, repreendo todo mal, Senhor, todo desânimo, toda palavra contrária, Senhor, contra essa obra, contra as nossas vidas também, vai sendo anulado nessa noite de hoje, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo, Senhor. Tome cada vida que já se faz presente aqui neste lugar, abençoe cada vida, que o Senhor venha fazendo uma obra sobrenatural nas nossas vidas nessa noite de hoje, através do ensino da Tua palavra. As vidas que ainda irão chegar, as vidas que estão a caminho, que o Senhor possa trazer em paz, que o Senhor possa trazer segurança, que o Senhor possa repreender todo impedimento nessa noite contra as vidas, meu Deus, para que todos possam estar aqui glorificando e louvando o Seu nome, meu Pai. As vidas que não vão vir hoje, que o Senhor possa trazer no próximo culto de ensino, meu Deus, e que nós possamos estar atentos à Tua vinda, atentos à Tua palavra, porque os dias são maus e somente o ensino da Tua palavra é que pode nos libertar, Senhor. Quero estar aqui agradecendo ao Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus, os irmãos já podem se sentar nessa noite para a glória e para a honra do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós estamos estudando o segundo trimestre de 2022 e o segundo trimestre tem como tema os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Nós estamos aqui na antepenúltima lição, lição número 11, e quando nós chegarmos na lição número 13, nós vamos estar encerrando esse trimestre. E aí já damos início, no terceiro trimestre, para a glória e para a honra do Senhor, irmãos. Vou dar essa aula e a aula que vem, e na última aula o evangelista Jefferson vai estar trazendo aqui para os irmãos. Lição número 11, todos já abriram aí suas revistas e acharam? Lição número 11 tem como tema, sendo cautelosos nas opiniões. Texto áureo da nossa lição é: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Está em Lucas capítulo 6, versículo 36. Verdade prática. Quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. Temos aqui a leitura diária, logo abaixo aí. Leitura diária vai nos ensinar, cuidado com a medida que você julga o outro, está lá em Marcos 4, 24. Em Lucas 6, versículo 37 está escrito, não julgue. Lucas 6, versículo 38 está escrito, com a mesma medida com que medirdes também vos medirão. Lucas 6, 41 vai nos ensinar, não atentes no argueiro que está no olho do seu irmão. E Lucas 6, versículo 42, tire primeiro a trave do seu olho. E Romanos 2:1 vai dizer, você é imperdoável quando julga alguém. Muito forte, Nós somos imperdoáveis quando julgamos alguém. Vamos para a leitura bíblica em classe, irmãos. Mateus capítulo 7, versículo 1 até o 6. Está pronto aí, Pedro? Então Pedro vai colocar ali e nós vamos acompanhar nas nossas revistas para nós ficarmos ligadinhos aqui no que Deus quer falar nessa noite. Pode colocar, Pedro. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu o argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Glória a Deus, irmãos. Vou fazer aqui a apresentação da lição, que tem aqui na minha revista, e os irmãos só acompanham aí, prestando bastante atenção. Objetivos da lição. Compreender que não devemos julgar precipitadamente o outro. Conscientizar de que devemos
primeiramente olhar para nós mesmos e afirmar que não somos julgados pela severidade de Deus. Como você encara as falhas dos outros? É uma pergunta, né? Como você encara as falhas dos outros? Você também se reconhece um pecador? Compete a nós, seres imperfeitos e falhos, nos colocarmos em uma posição de julgamento? Você tem feito uma autoavaliação diariamente? Várias perguntas aqui, né, irmãos, para todos nós. Nós vamos aqui para a introdução, e os irmãos acompanhem na revista a introdução. Nesta lição, veremos que no Sermão do Monte, Jesus ensinou a respeito do julgamento do próximo. O mestre foi bem enfático ao declarar: não julgueis e não sereis julgados. Somente o Senhor, que é conhecedor de todas as coisas, tem autoridade para julgar suas criaturas. Deus é o justo juiz e toda avaliação pertence somente a Ele. Por isso, o crente cheio do Espírito Santo é misericordioso, não julga os outros precipitadamente e procura viver como sal e luz do mundo. Então, irmãos, hoje nós vamos tratar disso, né? Sermos cautelosos nas nossas opiniões. Não é proibido você ter sua opinião e você emitir sua opinião, né? O que a lição vai nos ensinar é para nós termos cuidados com as nossas opiniões, né? Para não fazermos aí um julgamento precipitado de uma situação que muitas vezes nós não sabemos, né? Não conhecemos ali o profundo dessa situação. E às vezes podemos omitir opinião, né? Que vai prejudicar o nosso próximo sem a gente ter ali a ciência do que realmente está acontecendo. No domingo, nossa irmã... É a Deilde, né? Neilde, né? Irmã Neilde. Domingo, nossa irmã Neilde, né, já trouxe um pouquinho sobre essa questão de julgamento. Aí eu estava ali, eu pensei, olha Deus confirmando, né, a aula de terça-feira. Então aqui nós vamos aprender bastante isso, irmãos. E uma coisa interessante, né, que nós temos que falar logo no começo aqui, para não confundir os irmãos, é que Jesus nunca proibiu o julgamento. Jesus não proibiu o julgamento, irmãos. Jesus, ele estava aqui proibindo certos tipos de julgamentos, que nós vamos aprender aqui. Então, por que Deus, ele é o único que julga com perfeição, né? Porque ele é o único ser perfeito, não é verdade? Ele é o único que julga com perfeição porque ele é o único ser que é perfeito. Nós somos imperfeitos, e como nós somos imperfeitos, sempre que nós julgarmos, nós vamos julgar também com imperfeição. Nós vamos aprender aqui que a única maneira de nós julgarmos certo é quando nós julgamos de acordo com a palavra, não de acordo com a nossa própria opinião, não de acordo com o nosso próprio entendimento, mas de acordo com a palavra de Deus. Porque às vezes eu posso falar, eu acho que é isso, eu entendo que é assim, né? Eu entendo que é assado, mas nós podemos errar, né? A palavra de Deus fala, ninguém se apoia no seu próprio entendimento, mas tem que confiar em Deus de todo o vosso coração. Então, irmãos, o único que pode julgar é o justo juiz, que é o nosso Deus. Olha só o que diz aqui em Gênesis, capítulo 18, versículo 25, irmãos. Gênesis, capítulo 18, versículo 25, ó. Longe de ti que faças tal coisas, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti, não faria justiça o juiz de toda a terra? Então ali no final, não faria justiça o juiz de toda a terra? Então nosso Deus é um Deus justo, é um Deus que julga, mas é um Deus que julga com perfeição, né? Muitas vezes eu fico pensando assim, meu Deus, com tanta maldade no mundo, é tanta maldade acontecendo, né? Quando você vê uma criança, irmão, sofrendo uma violência, ou um idoso, ou uma pessoa indefesa, ou seja, qualquer pessoa que for, irmãos, quando você vê essa pessoa sofrendo violência, com tantas injustiças que existem no mundo, né? Com tantas coisas injustas, situações injustas que existem neste mundo, aí certa vez eu paro para pensar, é por isso que existe Deus, né? É por isso que é necessário existir Deus, é por isso que existe Deus, irmãos. Porque já pensou se não existisse Deus, irmãos? Já pensou quantas coisas ficariam aí sem justiça, se não existisse Deus? Porque a justiça do homem é falha, né? Quantas vezes o culpado, ele não é ali punido, irmãos? Quantas vezes as pessoas passam impunes, né? Comete muitas vezes crimes, às vezes comete injustiças, corrupção, e muitas vezes nessa terra ficam impunes. Aí isso nos dá uma sensação, muitas vezes até de indignação, não é verdade? Como que uma pessoa dessa passou impune com tanta coisa? Mas, irmãos, é por isso que existe Deus. Porque Deus, ele não deixa nada sem julgamento, né? Nessa terra pode até passar batido, mas naquele grande dia, irmãos, tudo vai ser julgado. A palavra de Deus fala que tudo aquele que o homem semear,
ele vai colher. Às vezes isso nos confunde, né? Nossa, mas uma pessoa fez tanto mal e parece que só se deu bem nessa vida, parece que nunca aconteceu nada de ruim com essa pessoa, né, irmã Raimundo? Às vezes dá essa impressão, a gente fica, a pessoa tocou o horror aí nessa terra, mas parece que nada de ruim aconteceu. Irmãos, tudo que o homem semear, ele vai colher. Talvez não seja aqui na terra, mas com certeza na eternidade ele vai colher todas as consequências, né? Então, meus irmãos, tem pessoas que o único céu que elas vão experimentar é aqui nessa terra. Como assim, pastor William? Porque tem pessoas, irmãos, que se dão bem na vida, né? Pessoas poderosas, ficam ricas, ficam famosas, ficam cheias de poder, mas é o único céu que elas vão experimentar é aqui nessa terra. Porque depois que morrer, se não se arrepender, irmãos, entregar sua vida para Jesus, se arrepender, pedir perdão pelos seus pecados, aí é o quê? É julgamento e condenação, não é verdade? Agora tem pessoas que o único inferno que vão experimentar é nessa terra. Porque tem pessoas que sofrem tanto, né, irmãos? Tem pessoas que sofrem tanto nessa terra, tanto sofrimento assim que às vezes a gente nem entende. Poxa, a pessoa é uma pessoa até boa, serve a Deus, mas às vezes sofre tanto. Mas é o único inferno que elas vão enfrentar é aqui, irmãos, porque lá na glória tudo vai ser recompensado para ela. A Bíblia fala da parábola do rico e do Lázaro. A Bíblia fala que o rico, ele se vestia regaladamente, né, de púrpura, roupas finas, roupas caras. Tinha do bom e do melhor nessa terra, era o rico. Mas quando ele morreu, que ele não pensava no próximo, não amava a Deus, não buscava a Deus, quando ele morreu, ele foi condenado. A Bíblia vai dizer também do Lázaro. O Lázaro era um pobre, era um mendigo, um pobre coitado, que não tinha nada nem de comer. Ele comia ali das migalhas que caía da mesa do rico, né? E diz que até os cachorros ali lembriam as chagas de Lázaro. Mas vai dizer que Lázaro, quando morreu, ele foi salvo. Então veja que o único inferno que ele enfrentou foi nessa terra, mas depois ele foi salvo. Então, irmãos, as nossas escolhas determinam o nosso futuro, aonde nós vamos passar toda a nossa eternidade, né? Então que possamos ter boas ações, boas atitudes e cuidados com os nossos julgamentos. Porque a palavra de Deus fala que da mesma maneira que nós julgarmos, nós seremos julgados também. Então se eu vou severo com meu irmão, se eu falar, não, eu quero que meu irmão morra, talvez quem vai morrer vai ser eu. Porque eu vou ser julgado com a mesma maneira que eu estou julgando, condenando o meu irmão. Então isso é muito sério. Vamos lá, tópico 1. Tópico 1, não devemos julgar o outro. Subtópico 1. Subtópico 1 vai dizer, ó, aprendendo a se relacionar com os outros. A igreja é o corpo de Cristo, formada por santos, porém humanos imperfeitos e com dificuldades nos relacionamentos. Por isso estamos sujeitos a enfrentar contendas e disputas. Olha só, irmãos, a igreja é o corpo de Cristo, formada por santos, porém humanos imperfeitos. Irmãos, quantos de nós, né? Às vezes o novo convertido ele chega na igreja e ele acha que está chegando no paraíso, não é verdade? Ele vai para a igreja e pensa que está indo para o paraíso. Aí quando ele passa ali 1 mês, 2 meses na igreja, ele descobre que ele foi para um pronto-socorro. Eu tive essa experiência, irmãos, quando eu me converti, né? Que era acostumado neste mundão aí, né? Com as loucuras deste mundo. Aí quando eu me converti, eu falei, agora eu vou para a igreja. Na igreja todo mundo é santinho, na igreja todo mundo é bom, na igreja todo mundo é legal. Eu tinha essa impressão, irmãos. Irmãos, quando eu fui para a igreja, que eu comecei a olhar, reparar os defeitos das pessoas, né? Reparando todo mundo, só não estava reparando os meus, né? Aí eu começava a reparar os defeitos das pessoas e eu falei, não, nem parece que eu vim para uma igreja. Como assim? Aí eu ficava pensando, não acredito que essa pessoa faz isso. Não acredito que a pessoa é um obreiro e faz isso. Não acredito que a pessoa é um pastor e faz isso. Não acredito que a pessoa ainda tem esses pensamentos. Irmãos, eu fiquei assim, né, meio abobado. Por isso que a Bíblia nos ensina que a gente não pode olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Se a gente olhar para o homem, fatalmente a gente vai cair. Quantas pessoas que deixaram a igreja dizendo assim, né? Eu me decepcionei com a igreja. Eu vi muitas coisas erradas na igreja e deixa a igreja, né? Por quê? Porque olhou para o homem. Então nós que já estamos crescendo cada vez mais na fé, estamos nos tornando crentes maduros, nós aprendemos que a igreja, irmãos, não é um museu para santo. A igreja é um hospital para doentes, não é verdade, irmãos? Então nós temos que ter essa consciência. A pessoa que está chegando, ela não tem essa consciência, irmãos, e às vezes se escandaliza e até cai, né? Por causa disso. Então cabe a nós, que já sabemos disso, irmãos, estar sempre orientando os novos convertidos. Falar, não é assim mesmo, todo mundo ali está em tratamento, né? Todo mundo ali está em aperfeiçoamento. Então todos nós temos que ter essa consciência. Então a lição vai continuar dizendo assim, ó. Tal verdade nos mostra que Jesus não espera do crente perfeição. Contudo, ele exige que os súditos do seu reino sejam éticos e misericordiosos,
Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Então, Deus ele não espera perfeição, mas ele espera que todos nós sejamos o quê? Misericordiosos. Irmãos, todos nós precisamos de misericórdia, não é verdade? Então, o maior incentivo para nós sermos misericordiosos é porque nós também precisamos de misericórdia, né? Qual o maior incentivo para o crente perdoar? O maior incentivo que nós devemos perdoar é porque nós também precisamos do perdão. A Bíblia fala, né, que nós não podemos desejar para o nosso próximo aquilo que nós não queremos para nós mesmos, né? Então, se nós desejamos para nós perdão e misericórdia, é isso que nós devemos desejar para o nosso próximo também. Eu destaquei aqui na minha lição, né? A vida gira em torno de relacionamentos. Nós fomos criados para nos relacionarmos. Nosso Deus é um Deus de relacionamento, por isso que ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? E ele nos criou também para nos relacionarmos, irmãos. Alguém nessa terra consegue viver nessa terra sem se relacionar com alguém? Alguém consegue viver isolado assim, sem se relacionar com alguém? Mas cedo ou mais tarde vai precisar, né? Se relacionar com alguém, vai precisar do próximo. Porque tem, às vezes, a pessoa com entendimento errado, a pessoa pode falar assim, ó, ah não, meu negócio é só com Deus. Meu negócio não é com o homem, meu negócio é só com Deus. Não tem isso? Às vezes nós falamos isso precipitadamente. Não, meu negócio não é com o homem, meu negócio é com Deus. Não, irmãos, a Bíblia nos ensina que o nosso negócio é com Deus e com os homens. É a ajuda dos céus, mas a ajuda da terra também. A Bíblia fala, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Não é verdade, meus irmãos? Porque a pessoa pode falar assim, não, eu não preciso do homem, eu só preciso de Deus. Aí eu penso, se ela passar mal, ela vai chamar quem? Vai chamar o médico, rapidinho, não vai? Vai chamar o médico, vai chamar o bombeiro. Se ela for assaltada, rapidinho ela vai chamar a polícia, não é verdade? Então todos nós precisamos, irmãos, uns dos outros. O que eu não tenho, o meu irmão jesuíno tem. O que o meu irmão jesuíno não tem, eu tenho. E aí nós completamos uns aos outros, né? Eu preciso de você, você precisa de mim e nós precisamos de Cristo, né, irmãos? Tem muitos que vão para o lado do orgulho, tem muitos que vão para o lado da soberba, acham que não precisam de ninguém e vivem humilhando, vivem maltratando os outros. Chega lá na frente, vai precisar de ajuda. E aí? O irmão Roberto queria falar? Sim. Tem pessoas que preferem, né, viver isoladas, né? Mas a questão é assim, ninguém consegue viver sem a ajuda do outro, né? Mesmo que a pessoa queira, uma hora ou outra vai precisar de alguém, não é verdade, irmãos? E como o ser humano ele foi criado para se relacionar, a pessoa que se isola e não tem contato com ninguém, ela vai começar a ter problemas psicológicos, distúrbios psicológicos também, porque o ser humano foi feito para completar o outro. Quando Deus ele criou Adão, a Bíblia vai dizer que Deus criou todas as coisas, né? Criou os animais, criou as plantas, os animais, né? Criou os astros, criou o planeta, criou tudo. Aí a Bíblia vai dizer que tudo que Deus criou, viu Deus que era bom. Toda vez que Deus criava, a Bíblia não falava isso? E viu Deus que era bom. Aí Deus criou o homem, criou Adão. Aí no capítulo 2 de Gênesis vai dizer, e criou Deus o homem, e viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. Não é verdade? Viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. Aí fez o quê? Uma companheira para o homem. Fez uma companhia para o homem. Então tudo que Deus criou, Deus viu que era bom. Mas quando Deus criou o homem e o homem estava só, Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Ela falou, far-lhe-ei uma ajudadora que seja idônea, né? Para estar ali do lado, para ajudar. A Bíblia fala, melhor ser dois do que um. Não é verdade? Melhor ser dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta. Então todos nós nos relacionamos. Nós fomos criados para nos relacionar. Provérbios também diz, né, que aquele que se isola busca interesses egoístas e se levanta contra a verdadeira sabedoria. Aquele que se isola. Deus não nos criou para sermos isolados. Tem até religiões que entendem errado, né? Tem religiões que entendem assim que se santificar é não ter mais contato com ninguém, é não ter mais contato com este mundo. Tem religiões que entendem assim, né? Não, este mundo já está contaminado, esse mundo já
só é um mundo de pecado, esse mundo jaz no maligno, né? Então eu não posso me misturar com este mundo. Aí a pessoa se isola, né? Tem até monges, né? Monges que vão para o mosteiro e se isolam, não tem contato com ninguém. Então tem religiões, irmãos, que entendem errado, que isso não é o evangelho. O evangelho nos ensina, como Jesus orou, e eu sempre cito essa oração, né? Jesus orou assim, ó: Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Eu não peço que os tire do mundo, não peço que isole eles. Eu não peço que os tire do mundo, mas eu peço que os livre de todo mal. Então essas religiões que entendem que tem que se isolar para se santificar, não é isso, irmãos. Nós vamos nos santificar, né, nos relacionando com as pessoas também, né? É isso que o evangelho nos ensina. Já reparou que Jesus estava sempre cercado com seus discípulos? Jesus estava sempre ali com seus discípulos, cercado de uma grande multidão. Apenas em alguns momentos que Jesus se retirava para orar ali no particular, sós, ele ensina a gente a fazer isso também. Mas na maioria das vezes, Jesus estava sempre se relacionando com as pessoas, e ele nos ensinou isso também, né? A nos relacionarmos, irmãos. Oi. Entendi. A pessoa, tipo, é crente, né? E acha que não pode se misturar, né? Aí trata o outro inferior, né? Isso não é o evangelho, né, irmãos? Essa é a questão que nós levantamos aqui, né? Da pessoa se sentir já superior, né? Isso é o orgulho espiritual. Jesus condenou isso. O fariseu, né? Chegou lá no templo para orar. O fariseu, o publicano. O fariseu chegou e falou: graças eu te dou, Senhor, que eu não sou como os demais homens. Ele falou desse jeito. A Bíblia diz que ele orou de si para si mesmo. Não foi nem para Deus, orou de si para si mesmo, né? Se gabando, falou: graças te dou, Senhor, que eu não sou como os demais homens. Ou seja, ele estava falando: sou melhor que todos os homens. Eu oro, eu jejuo 2 vezes por semana, eu oro, eu dizimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Ainda falou: graças eu te dou que eu não sou como esse publicano aí. E aí, irmãos, a Bíblia vai dizer que o publicano, né, não conseguia nem olhar para o alto, de tanta vergonha que estava, de tanto pecado, né? Batia no peito e falava: Senhor, realmente eu sou pecador, sê propício a mim que realmente eu sou pecador, Senhor. Aí a Bíblia vai dizer que quem saiu justificado foi o publicano, né, que reconheceu a sua miséria, que reconheceu os seus pecados, que reconheceu que precisava de Deus. O fariseu achava que não precisava mais de nada, né? Que ele já era autossuficiente, irmãos. Aí a Bíblia vai falar: ó, todo aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar, ele será exaltado, né? Então não podemos considerar ninguém inferior a nós de maneira nenhuma. Aqui, continuando, a lição vai dizer assim, ó: o Sermão do Monte é o código de ética dos servos de Deus, mostrando como devemos agir ou nos comportar diante de uma ação errada do nosso irmão. Então, irmãos, nós já demos uma pincelada aqui. Agora eu quero fazer uma pergunta, porque eu gosto, né, da igreja interagindo, para todo mundo ficar atento, né? Para não dar aquele sono, para todo mundo ficar atento. Quero fazer uma pergunta aqui, irmãos. Os irmãos acham que é proibido o crente julgar? Já dei até uma dica aqui no começo, né? Viu que as opiniões, né, se dividem, né? Nós vamos ler aqui na revista, para não ficar nas minhas palavras, né? Nós vamos ler aqui, nós vamos tirar essa dúvida aqui na revista, né, para não ficar nas nossas palavras, e também na própria palavra de Deus, nós vamos tirar essa dúvida, porque realmente gera dúvidas, irmãos. Viu que ficou dividida as opiniões, né? Uns acham que pode, outros acham que não pode, né? Então vamos tirar essa dúvida agora, irmãos? Preste bastante atenção, que nós vamos tirar essa dúvida, ó. Subtópico 2. Ninguém deve ser julgado? É uma pergunta, né? Ninguém deve ser julgado? Está fazendo uma pergunta. Então vamos ler aqui, ó. Será que o crente não pode emitir nenhum tipo de julgamento, parecer ou opinião? Se fosse assim, nosso Senhor contrariaria seu próprio ensino presente no texto, pois nos alertou que devemos atentar para algumas pessoas que procedem como cães e porcos. Além de ele mesmo julgar o procedimento hipócrita de escribas e fariseus, e Paulo fazer julgamento dos cristãos de Corinto e de outras igrejas... Não, deixa eu voltar aqui que eu não respeitei aqui a pontuação, né? Vamos ler aqui de novo, irmãos. Será que o crente não pode emitir nenhum tipo de julgamento, parecer ou opinião?
Se fosse assim, nosso Senhor contrariaria seu próprio ensino presente no texto, pois nos alertou que devemos atentar para algumas pessoas que procedem como cães e porcos, além de ele mesmo julgar o procedimento hipócrita de escribas e fariseus, e Paulo fazer julgamento dos cristãos de Corinto e de outras igrejas. Olha só, irmãos, aqui está dizendo que não é proibido o crente julgar. Não é proibido o crente julgar. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo julgou também, né? Ele julgou os escribas e fariseus. O apóstolo Paulo, depois os irmãos vão ler essas referências aqui, ó. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 12. Lá em 1 Tessalonicenses 2, versículo 14 ao 15. E em 1 João 4, 1, que nós vamos ler aqui. Depois os irmãos leem essas referências, irmãos. Aqui a palavra de Deus vai nos ensinar que não é proibido o crente julgar. Não é proibido o crente julgar. Aliás, em algumas situações nós teremos que julgar. Porque olha só, vamos voltar aqui para a leitura bíblica em classe. Tem na revista dos irmãos aí, ó. Leitura bíblica em classe. Todos acharam na revista dos irmãos? Aí começa dizendo assim, né? Não julgueis para que não sejais julgados. Então, isso pode confundir mesmo, né? Mas Jesus ele estava falando aqui de um tipo de julgamento que nós não poderíamos fazer. Não é todo tipo de julgamento. Tem um tipo de julgamento que realmente nós não devemos fazer. Mas não é todo tipo de julgamento, irmãos. Tem julgamentos que nós vamos precisar fazer. Então note que a palavra começa assim, mas vamos lá para o versículo 6, irmãos. Lá para o versículo 6 da leitura bíblica em classe aí, ó. Diz assim, ó. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedace. Olha só, irmãos, para a gente saber quais são os cães e os porcos, não é necessário um julgamento? Como é que nós vamos saber quem são os cães e os porcos se a gente não emitir o julgamento? Não é verdade? Então aqui Jesus está falando que vai ter situações que vai ser necessário a gente julgar. Então que tipo de julgamento que Jesus está condenando? O julgamento que Jesus está condenando, irmãos, é o julgamento hipócrita. Ou seja, eu pratico aquele pecado, mas eu condeno esse mesmo pecado na outra pessoa. Vamos supor, irmãos, eu sou um mentiroso. Eu sou um mentiroso, vivo mentindo. Aí quando eu vejo alguém mentindo, eu começo a julgar aquela pessoa. Ah, essa pessoa é uma mentirosa, essa pessoa mente, essa pessoa é uma mentirosa. Peraí, como é que eu estou apontando esse erro na pessoa, sendo que eu mesmo pratico o mesmo erro? É esse tipo de julgamento. Outro julgamento que Jesus condena também é o julgamento precipitado. Ou seja, você ainda nem sabe da situação, você nem sabe o que aconteceu, você só ouviu falar, aí você já começa a julgar e condenar a pessoa. Você ouviu falar que a pessoa é adúltera, aquela pessoa lá é um adúltero. E se alguém chegar e falar, como é que você sabe? Não, eu ouvi falar. Mas você não sabe se for mentira. Irmãos, tem casos de pessoas que já se mataram, tem casos de pessoas, tem até um desembargador aqui do DF, alguns anos atrás, desembargador não, perdão, um reitor de uma universidade. Ele foi acusado de algo, né? Acusado ali de abuso sexual. E o que ele fez? Ele não aguentou aquilo ali, ele se matou. Depois que ele se matou, aí descobriram que ele era inocente. A pessoa que estava acusando ele era prejudicar ele. Uma vida se foi por causa de um julgamento precipitado, né? Por causa de julgamento da opinião pública e dos próprios juízes, da própria justiça. Julgaram ele ali, né? Condenaram ele e ele se matou por causa de julgamento precipitado. Então, o julgamento precipitado, ele é condenado. O julgamento hipócrita, ou seja, aquilo que eu faço eu condeno no outro, isso é um julgamento hipócrita também. E outra coisa que é condenada na Bíblia é o julgamento pela aparência. Já foi falado isso aqui várias vezes, né? Às vezes você nem conhece a pessoa. A irmã falou aqui no domingo também, não foi isso? Foi a irmã que falou, né? Então, irmãos, do pregador? O pregador era pequenininha, ela falou, será que vai sair dali? Né? Então, irmãos, julgamento pela aparência, né? Você vê a pessoa ali, você não conhece a pessoa, aí você julga pela aparência. Esse julgamento também, ele é condenado por Deus. Vamos ler mais um pouquinho aqui na leitura bíblica em classe, para os irmãos entenderem o negócio? Vamos aqui no versículo 3, ó. Leitura bíblica em classe, Mateus 7, versículo 3, ó. Diz assim: E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Agora olha só o versículo 5, irmãos. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Olha, irmãos, o versículo 5.
Versículo 5 está dizendo isso, ó. Tira primeiro a trave que está no seu olho, para depois você tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Então está vendo que a Bíblia não proibiu o julgamento? Não proibiu a correção, não proibiu o julgamento? Só que a Bíblia fala, ó, antes de você julgar o seu irmão, você olha para você mesmo. Porque esse é o julgamento que Deus proíbe também, irmãos. É eu olhar só o erro dos meus irmãos e não olhar o meu. Pode falar, irmão. Uhum. Uhum. Amém. Amém. Amém, irmão. Então é a questão do julgamento, né, por aparência, né? Julgamento precipitado, julgamento por aparência, e realmente pode trazer muitas consequências. Então, só para frisar, né, para os irmãos lembrarem aqui, essa lição aqui, né, esse exemplo aqui de tirar a trave do nosso olho para depois poder tirar o cisco do olho do irmão. Isso é interessante, né, irmãos? Porque uma trave é como se fosse um pedaço de madeira bem grande. Então, eu estou apontando ali um cisco que está no olho do meu irmão, um cisquinho pequenininho, sendo que tem uma trave de todo tamanho no meu olho, né? Então, como é que eu vou corrigir o meu irmão se algo está tampando a minha visão? Aí Jesus falou assim, ó, primeiro você tira a trave que está no seu olho, para que aí sim você pode tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, irmãos, não é proibido julgar algumas situações, não é proibido corrigir, não é proibido disciplinar, mas antes de enxergar o erro no meu irmão, eu tenho que enxergar o erro em mim mesmo, né? É isso que a Bíblia quer nos ensinar. Deu para entender direito? Ou teve alguma dúvida ainda, irmãos? Tem alguma dúvida? Então, o crente pode ou não pode julgar? Bora, irmãos. Responder com convicção. Pode, irmãos. O crente pode julgar. Aliás, em algumas situações, ele vai ter que julgar. O apóstolo Paulo, ele ensinou ali a alguns cristãos de Coríntios ali, que eles tinham uma situação, sabe o que estava acontecendo na igreja de Coríntios? Tinha uma situação, irmãos, que um sujeito lá estava tendo relação com a própria madrasta.
Aí o apóstolo Paulo falou, ó, esse sujeito aí, vocês vão ter que dar um jeito nesse sujeito aí, né? E lá em Mateus 18, é isso mesmo? Mateus 18. Lá em Mateus 18, vai dizer assim, ó, se teu irmão pecar contra ti, você vai e repreenda ele no particular. Então, nós vamos ter que julgar se aquela situação que o irmão fez comigo é pecado ou se não é, né? Vai ter que ter um certo tipo de julgamento. Mas ele falou que tem uma maneira certa de proceder, né? Se o irmão pecar contra ti, você vai repreender ele no particular. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Então, note que tem algumas instâncias, né? Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não te ouvir, aí você chame 2 ou 3 testemunhas. Se ainda assim ele não te ouvir, aí você chama a igreja. Veja, irmãos, que a última instância é fazer a igreja conhecer a história, né? É a última instância. A última instância é tornar a história conhecida para a igreja. Primeiro você vai no particular. Ó, você fez isso é errado, tal, você pecou. Se ele não quiser te ouvir, você chama 2 testemunhas. Não chama muita gente não, chama 2 testemunhas. Ó, esse irmão está cometendo isso, não quer se arrepender e tal, né? 2 santos. Agora, irmão, se ele não quiser ouvir, aí sim você leva ao conhecimento a igreja essa situação, para que a igreja possa julgar. Agora, muitas vezes nós fazemos o contrário, né? Às vezes o irmão erra ali, irmãos, aí passa no outro dia já está todo mundo sabendo. Todo mundo da igreja já está sabendo, irmãos. É a última instância, né? Porque primeiro tem que ser no particular. Então tem situações que o crente vai ter que julgar, e a Bíblia fala que nós iremos julgar até os anjos. Até os anjos, os santos vão julgar, irmãos. Os anjos caídos, né? É claro, dá a sentença ali. Então os santos vão julgar até os anjos, que a Bíblia diz. Então não é todo julgamento que é proibido, irmãos. Apenas o julgamento hipócrita, julgamento precipitado, julgamento pela aparência, ou aquela questão de só enxergar o erro do meu irmão e não enxergar o meu. É isso que a Bíblia condena. Amém, irmãos? Porque é importante saber disso, porque hoje em dia a gente vê, né? Cada vez mais, irmãos, estão querendo aí pregar um evangelho que não é o evangelho de Cristo, um evangelho distorcido. Hoje em dia, aquilo que é pecado, estão dizendo que não é mais pecado, né? Às vezes uma situação que é pecado, condenado na Bíblia, estão querendo se pregar que não é mais pecado, que Deus é amor e está tudo certo. Mas o que acontece, meus irmãos? Então, hoje em dia, quando a igreja se levanta para pregar contra o pecado, né? A igreja que eu falo, somos todos nós, pastores, obreiros, né? Evangelistas, um crente, um cristão, todos que vão falar contra o pecado, a primeira coisa que a pessoa faz para se defender hoje em dia, fala, ninguém pode me julgar. A Bíblia fala, não julgueis, não é verdade? Quando você vai falar algo que está errado, a primeira coisa que a pessoa fala é, não julgueis. A Bíblia fala, não julgueis para não ser julgado. Então está interpretando isso de uma forma distorcida, né? Então essa história do não julgueis virou um pretexto para as pessoas não se arrependerem do seu pecado e continuar no seu pecado. Se você for falar, ó, isso aí está errado, não me julgue, só quem pode me julgar é Deus. Então já virou um pretexto, irmãos, para as pessoas não se arrependerem. A questão do não julgueis. Por quê? Porque não tem um ensino desse para esclarecer, né, que Deus não proibiu o julgamento. Deus proibiu foi o julgamento hipócrita. Então olha só, 2 passagens que eu quero ler aqui, ó. 1 João 4, versículo 1. Coloca aí, Pedro. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Diz assim, ó, amados, não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Olha só, provai os espíritos para saber se vem de Deus. Vai ter uma tradução que fala, né? Julgai os espíritos para saber se vem de Deus. Então, irmãos, para a gente identificar os falsos profetas, isso vai ter que ter o quê? Um tipo de julgamento. Vai ter que ter um discernimento. Você vai ter que julgar para saber se isso é de Deus ou se não é de Deus. Então, tem situações que tem que ser julgadas, né? Agora, olha só também em João, agora esse aqui vai esclarecer tudo. João 7, versículo 24. João capítulo 7, versículo 24. Ó. Não julgueis segundo a aparência. Ó, não julgueis segundo a aparência. Mas, o que está escrito lá? Mas, julgai segundo a reta justiça. Vamos de novo para ficar bem forte. Primeiro eu vou ler ali o primeiro, a parte A do versículo, e os irmãos leiam ali o final. Olha, não julgueis segundo a aparência, mas julgai. O próprio Deus está mandando julgar, né? Mas julgai, mas é segundo a reta justiça. E qual é a reta justiça, irmãos? A palavra de Deus, né?
Nós não podemos julgar segundo a nossa própria opinião, segundo o nosso próprio entendimento. Mas nós podemos julgar segundo a palavra. Irmãos, todas as vezes que nós julgamos, na verdade nós não estamos julgando. Na verdade nós só estamos repetindo aquilo que a palavra já julgou. Deu para entender? Não somos nós que estamos julgando. Nós apenas estamos, repetindo aquilo que a palavra já julgou. Vou dar um exemplo. Se a palavra de Deus condena a mentira, a palavra de Deus já julgou que mentira é errado, não é verdade? Então nós estamos apenas repetindo isso. Foi a palavra que julgou, não somos nós que estamos julgando. Deu para entender? Certa vez, Jesus estava ali de frente com os religiosos, de frente com os fariseus. Aí Jesus falou assim, eu não os julgo. Os fariseus estavam fazendo coisas erradas ali, mas Jesus falou assim, eu não os julgo. Eu não julgo vocês. Porque Jesus ainda veio nessa terra como um homem, né? Ele estava aqui como homem também, 100% Deus, mas 100% homem. Então, certa vez Jesus falou assim, eu não julgo vocês, porque vocês já têm quem julgue vocês, que é a palavra de Deus. Jesus falou, vocês já têm quem julgue vocês, que é a palavra. Então, note, irmãos, que a palavra de Deus já julgou tudo que é certo, tudo que é errado. Nós apenas ensinamos, nós apenas repetimos aquilo que a palavra já nos ensina. Então, por exemplo, se eu chegar assim e falar, homicídio é pecado. Ah, pastor William, você está julgando, Não, a palavra de Deus já julgou e já ensinou que isso é pecado. Já foi tudo julgado, né? E nós só temos que discernir uma coisa da outra. Deu para entender também, irmãos, essa parte? Julgai segundo a reta justiça. O nosso julgamento é todo segundo a palavra do Senhor. Agora não adianta eu julgar algo que a Bíblia condena se eu também estiver fazendo a mesma coisa. Adianta? Eu vou estar sendo hipócrita também. Então já deu para clarear mais, né, irmãos? Vamos lá continuar. Essas passagens bíblicas mostram que o julgamento envolvendo uma pessoa não pode ser desprezado. Porém, é preciso ter em mente que não somos Jesus, o qual tinha conhecimento pleno da natureza humana. Então, irmãos, é permitido sim julgar, mas nós temos que ter a consciência que nós não somos Jesus, né? Jesus tem pleno conhecimento da natureza humana. Nós não temos, né? Quantas vezes a gente não conhece ali o que está dentro do coração da pessoa e nós queremos tomar também as nossas conclusões. Vou dar um exemplo aqui, irmãos, o exemplo da humildade. Às vezes você vê uma pessoa assim, ricaça, né? Aquela pessoa rica, aquela pessoa poderosa, a pessoa desce de um carrão assim, aí você olha para a pessoa e pensa, nossa, essa pessoa deve ser muito soberba. Essa pessoa deve ser muito arrogante, não é verdade? A gente olha para uma pessoa assim, essa pessoa deve ser arrogante. Mas ali, irmãos, basta alguns minutos de conversa com essa pessoa, né? Basta ali um certo tempo que a gente passa com a pessoa, aí a gente muda de ideia, não é verdade? Nossa, eu pensei que você era outra pessoa, pensei que você era uma pessoa arrogante, eu já ouvi isso, eu pensei que você era uma pessoa exibida, não é verdade? Eu pensei que você era uma pessoa exibida, mas você é tão simples, você é tão humilde. Pensei que você era arrogante, mas não é. O que é isso? É um julgamento precipitado, né? Agora o contrário também é verdadeiro. Às vezes você vê aquela pessoa simplesinha ali, né? Uma pessoa quietinha, simples. Aí pensa, nossa, essa pessoa é tão humilde. Mas, irmãos, basta conviver um pouquinho com a pessoa que você muda de ideia também, né? Nossa, mas que pessoa difícil. Achei que a pessoa era uma coisa e quando vai ver é outra. Não é verdade, irmãos? Então é os julgamentos precipitados que muitas vezes nós temos também. Às vezes julgamos pela aparência e isso é um perigo também, irmãos. Eu, na minha vida, também tenho minhas experiências, né, irmãos? Eu, na minha caminhada, já teve pessoas que olhou assim e falou, aquele ali que é o pastor? Aquele ali que é o pastor, né? Julga sem conhecer o conteúdo. Tem um ditado que diz assim, nunca julgue o livro pela capa, não é verdade? Não julgue o livro pela capa, o que importa é o conteúdo que tem dentro do livro. Uma das estratégias, né, que as editoras têm para atrair a atenção, irmãos, é fazer uma capa bonitona. Faz a capa do livro ali, chama a atenção, a capa é uma bênção. Quando você vai ver o conteúdo do livro, irmãos, outros têm a capa mais simples, mas quando você vai ler o conteúdo, né, cheio de coisas edificantes. Então, nunca julgue o livro pela capa. Então, mais uma vez, é isso, né? Julgar pela aparência, né, irmãos? E eu também já tive isso. Esse aí que é o pastor? Então é o caso sério, né, irmãos? Oi? Não entendi.
Não acreditou que era, né? Ficou ali duvidando. Esse aí que é o pastor? É esse aí. Porque, pensa, né? Esse aí não tem cara de pastor, né? Não tem cara de pastor, não tem jeito de pastor. É verdade? Então, às vezes é por aparência, irmãos. Às vezes também, né? Por exemplo, tô aqui de paletó, o dia que eu tô aqui de paletó, de gravata e tudo, a pessoa é mais fácil identificar, né? Aquele ali é o pastor. Mas se eu vim de camiseta, né? Esporte, uma calça jeans, né? Vim com tênis, a pessoa pode olhar assim e falar, aquele ali não é pastor, não. Tá julgando, né? Pela capa, né, irmãos? Então tem isso também. Vamos continuar aqui, irmãos. Olha, subtópico 3. O julgamento defendido por Jesus. Daqui a pouco eu quero falar uma coisa forte aqui, irmãos. Se eu esquecer, os irmãos até me lembram. A questão de que nós temos que nos lembrar de onde Deus nos tirou. Nós temos que nos lembrar de onde que Deus nos tirou. Tem muitas pessoas que foi tirado da lama e agora que foi tirado da lama, né, quer sair condenando todo mundo. Isso existe também. Olha só, o julgamento defendido por Jesus. Então teve um julgamento que foi até defendido por Jesus. Tá vendo? Estamos aprofundando cada vez mais, né? Então, além de Jesus não proibir todo tipo de julgamento, tem julgamento que ainda ele defende. Ou seja, que deve ser feito, né? Então diz assim, ó. Quando Jesus disse, não julgueis, ele usou o verbo klinou, que no grego significa decidir, escolher, aprovar, estimar e preferir. Ele queria ensinar que não podemos julgar alguém tão somente baseado em nossas observações ou pela aparência pessoal, que nós já falamos aqui. O próprio Senhor Jesus foi julgado pelos escribas e fariseus por comer com pecadores. Eles estavam errados, porque a missão de Jesus era chamar os pecadores ao arrependimento. Então note, os fariseus eles viam Jesus comendo com pecadores e falavam, esse aí deve ser pecador também, está comendo com os pecadores. Só que a intenção de Jesus era chamar os pecadores ao arrependimento, né? A intenção, a motivação era uma motivação correta, mas eles não sabiam, interpretaram errado. Tem uma história também, irmãos, que eu gosto, uma passagem da Bíblia que eu gosto sempre de citar ela, que certa vez Jesus, ele foi comer ali na casa de alguns religiosos, e ele vai dizer que ele estava ali na casa de alguns religiosos, né, de alguns fariseus, vai dizer que entrou uma mulher. A própria Bíblia chama essa mulher de pecadora. Aí entrou a mulher pecadora naquele ambiente. E essa mulher, irmãos, quando ela entrou com um vaso de alabastro, né? Um vaso ali de uma especiaria muito cara, muito valiosa. Ela entrou com esse vaso de alabastro, derramou aos pés de Jesus, começou a chorar ali, amar Jesus, adorar Jesus, né? Derramou o vaso de alabastro aos pés de Jesus e enxugar com os cabelos, né? Imagina o carinho, né? Que carinho que foi esse? Então ela começou a adorar Jesus ali. E a própria Bíblia diz que essa mulher era uma mulher pecadora, né? Alguns dizem que essa mulher era uma mulher prostituta. Era uma prostituta. Mas ela começou a adorar Jesus. Aí sabe o que os religiosos falaram? Falaram assim, ó. Se o mestre soubesse quem era essa mulher aí, ele não ia deixar ele fazer isso não. Não ia deixar ela fazer isso não, né? Ah, se o mestre soubesse que essa mulher é uma mulher pecadora. Então eles já estavam se achando, né, acima da mulher. Aí Jesus falou, ó, deixe ela. Porque aonde o evangelho do reino for pregado, vão se lembrar dessa atitude que ela teve. Ou seja, deixe ela me adorar. Então os religiosos já estavam julgando aquela mulher como uma mulher que não merecia estar ali, não era digna de estar ali. E Jesus estava enxergando a mulher com outros olhos. Os religiosos enxergando como uma pecadora e Jesus enxergando como uma adoradora, porque Jesus conhece o que está aqui dentro. Aí Jesus falou, quem muito foi perdoado, muito ama. Agora quem pouco foi perdoado, pouco ama. Aí às vezes isso pode confundir um pouco, né? Porque todos nós fomos muito perdoados, mas os religiosos, eles achavam, irmãos, que eles não precisavam de tanto perdão assim não. Eles pensavam, eu já sou crente, eu já vou para a igreja, eu dou meu dízimo, então não precisa ser tão perdoado assim não. Eles achavam isso, né? Só que aquela mulher reconheceu, irmãos, o tanto que Jesus perdoou ela de todos os pecados. Aí Jesus falou, quem muito é perdoado, muito ama. Ela reconheceu que ela foi muito perdoada. Agora os religiosos, não tenho tanta coisa para me perdoar não, eu sou um cara bom, né? Então é a falsa percepção que nós temos ainda. Então, isso também que é o perigo da religiosidade. Aqui continua dizendo, ó, as escrituras sagradas nos ensinam a não julgarmos, como também não admitir falso rumor e a testemunhar falsamente contra alguém. Então, as escrituras sagradas nos ensinam a não julgarmos, como também não admitir. Eu não sei se esse admitir está escrito certo ou é emitir, né? Falso rumor. E a testemunhar falsamente contra alguém. Outra coisa que a Bíblia condena, irmãos, é falso testemunho, né? Falso testemunho é um pecado também.
Então nós devemos lembrar isso, que o crente, ele não trabalha com fatos. Crente ele não trabalha com boatos, ele trabalha com fatos. Essa questão de a gente já emitir uma opinião, um juízo, uma condenação por algo que a gente ouviu falar. A gente ouviu falar e a gente já sai espalhando, irmãos. Crentes não trabalham com boatos. É boato, né? Ah, não sei quem me disse, não sei quem disse para não sei quem, e não sei quem falou pro outro, e o outro falou pro um, e não sei o quê, e a história é essa. Boatos, né, irmãos? Os irmãos já viram aquela brincadeira do telefone sem fio? Já brincaram disso, irmãos? Telefone sem fio? Nunca não, irmã Raimundo? Nunca não, irmã André? Telefone sem fio? Telefone sem fio, né? Vamos ver se eu lembro direito, né? Se eu estiver errado, os irmãos me corrigem aqui. Telefone sem fio, né? Fazia uma roda assim. Aí eu falava, por exemplo, o Jesuíno está aqui do meu lado. Aí eu falava algo no ouvido do Jesuíno. Eu falava, ele vive. Aí o Jesuíno já entendia outra coisa, né? Ele quibe. Aí já ia passando, né? Ele chifre. Irmãos, eu falava, a gente ia fazer questão de falar um pouco baixo assim, né? Para a pessoa não entender direito, né? Ele vive. Aí o irmão Jesuíno já entendia outra coisa. Passava, né? Passava a informação já errada. Não foi aquilo que eu falei. Quando chegava no final, irmãos, a frase estava totalmente distorcida. No final, era capaz da frase estar assim, né? Ele tem chifre. Né, irmãos? Então veja, irmãos, que isso é o telefone sem fio. Eu já não entendi direito, já passei informação errada, distorcida, e foi indo. É assim a fofoca também. A fofoca começa, né, com um boatozinho ali, aí o irmão vai falando, quando vê que não já aumentou, quando vê que não já distorceu, aí quando a gente vai mesmo investigar a história, irmãos, muitas vezes a história é totalmente diferente daquilo que passaram. E aí nós já vamos também alertar sobre o perigo da calúnia, né? A calúnia, caluniar alguém. Irmãos, a calúnia, quando você calunia alguém justamente, é a mesma coisa da gente pegar um travesseiro ali cheio de penas. Tem aqueles travesseiros que tem penas de ganso, né? Então é a mesma coisa você pegar um travesseiro cheio de penas, subir num prédio bem alto, e lá você rasgar esse travesseiro, né? Espalhar pena para todo lado. Num dia que estiver ventando muito, vai espalhar pena para todo lado. Aí você vai tentar ajuntar essas penas de volta. Você vai conseguir ajuntar essas penas? Não vai conseguir mais, né? Não tem volta. Muitas vezes a calúnia e a fofoca é isso, irmãos. Às vezes quando tenta consertar não tem mais volta. Já destruiu lares, já destruiu famílias, já destruiu casamentos, já destruiu ministérios. Muitas vezes por causa de um boato, muitas vezes por causa de uma calúnia. Olha só o que a palavra de Deus vai dizer em Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19. Ó. Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19. Ó. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Isso é forte, né? Tem 6 coisas que Deus odeia, mas a 7ª, irmãos, a 7ª ele abomina. A alma dele abomina, irmãos. É como se ele não consegue ficar nem perto. A alma de Deus. Então isso é muito forte, né? Então vamos descobrir qual é essa 7ª coisa que Deus odeia, abomina, né? Que Deus abomina. Versículo 17, Pedro. Olha o que é que Deus odeia, irmãos, e o que ele abomina. 17. Olhos altivos, pessoa arrogante, né? Pessoa querer ser melhor do que a outra. Língua mentirosa, questão da mentira. Mãos que derramam sangue inocente, né? Pessoas cruéis. Pode passar, Pedro. Versículo 18. O coração que maquina pensamentos perversos. Coração que maquina pensamentos perversos, né? Ficar tramando ali o mal, desejando o mal, né? Contra o próximo, tramando o mal. Pés que se apressam a correr para o mal. Porque, irmãos, tem muitas coisas que nós podemos fazer o quê? Apaziguar, né? Tem muitas coisas que no lugar da gente querer ali a destruição, nós podemos... Glória a Deus. Então tem muitas coisas que no lugar da gente querer ali o mal, querer a destruição, nós podemos torcer pela restauração, né? Abaixa mais, Pedro, bota mais, grava um pouquinho. Nós podemos torcer pela restauração, mas tem gente que corre para fazer o mal, né? Se apressa para fazer o mal. Às vezes ouviu algo ali, não consegue nem se segurar. Ouviu algo ali, opa, peraí que eu já tenho que espalhar, né, irmão? Hoje em dia tem o WhatsApp, hoje em dia as notícias se espalham mais rápido, né? A distância. Certa vez nós fizemos esse estudo, que a língua também é poder de atingir a distância, né, irmãos? É considerado como poder de atingir a distância. Então, irmãos, hoje em dia as redes sociais, às vezes ouve algo ali, já sai espalhando para as redes sociais, quando vê que não, já denigriu a imagem. Tem muitas pessoas aí, irmãos, que estão tendo aí sua vida destruída por causa das redes sociais. Hoje em dia, com as redes sociais também,
as pessoas nem esperam ali o final do caso. Já estão espalhando ali um julgamento sem esperar o final do caso ali, né? Acabar ali para saber realmente o que aconteceu. Vou dar o exemplo aqui, né? Um exemplo que está muito forte ultimamente é o exemplo daquele menino, Luva de Pedreiro, que tem aí nas redes sociais, né? O Luva de Pedreiro. Luva de Pedreiro fez uma denúncia ali contra o empresário, né? E ao que me parece, né? Está sendo tudo investigado. O empresário realmente tinha um contrato ali abusivo, né? Que abusava do Luva de Pedreiro, só que está tudo sendo investigado ainda, né? Mas o que acontece, irmãos? A primeira vez que espalhou essa notícia, né, que teve essa notícia, todo mundo já saiu ali condenando o empresário. Inclusive eu mesmo pensei, nossa, esse empresário aí deve ser o maior cafajeste, né? Já fui pensando logo isso. Mas, irmãos, chegou um momento que eu pensei assim, mas espera aí, eu não posso tirar logo essa conclusão precipitada, né? Tá tendo a investigação, tem que ouvir também o lado. Tem que ouvir o lado do empresário, saber o que realmente aconteceu. Então, irmãos, nós temos que esperar, né, a conclusão de tudo para emitirmos alguma opinião. Mas muitas vezes não é assim. Às vezes mal ouvimos um negócio ali e já saímos emitindo as nossas opiniões. Isso muitas vezes destrói até mesmo ministérios também. Relacionamento de irmãos é algo muito perigoso. Então, versículo 19, irmãos. 6 coisas Deus odeia. Mas a 7ª coisa, que está no versículo 19, olha só. A testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Olha, Deus, a alma de Deus abomina quem semeia contenda entre irmãos. Quando a gente, né, podemos chegar assim e falar, irmão, vem cá, vai lá em casa que eu quero te contar algo. Quero te contar algo, mas é para a gente orar, viu, irmão? Não é para a gente fazer uma, é para a gente orar. Vou te contar algo ali para a gente orar. Aí a gente começa, ó, eita, o irmão fez isso, o pastor caiu, o pastor estava bebendo, o pastor fez isso, o pastor mentiu, e a mulher do pastor fez aquilo, e depois irmãos, aí começa aquela contendaiada, né? Ou então, não sei quem falou isso sobre você. Irmãos, não tem muitas coisas que nós podemos até deixar para lá, né? Se é preciso realmente trazer para a pessoa, você vai ali corrigir a pessoa, você vai chamar 2 testemunhas, ou você vai chamar a pessoa prejudicada e vai falar o seguinte, vamos resolver essa situação, né? Só entre os envolvidos ali, irmãos. Tem muita situação que não tem que chegar ao conhecimento de ninguém. Ou se tem uma situação que eu sei que vai causar um estrago maior, irmãos, eu fico ali, eu vou orar, vou observar tudinho. Se for necessário vir à tona, vai ter que vir à tona. Mas tem situações, irmãos, que nós podemos ali apaziguar, né? É como eu falei ali na pregação de sexta-feira, irmãos. Tem pessoas que acham que tem como apagar fogo jogando gasolina. O negócio já está pegando fogo, a pessoa quer jogar e mais gasolina ainda, né? Ele não vai apagar, só vai aumentar, né? Então, irmãos que semeia contenda entre irmãos. Aquele disse-me-disse. Tem muitas vezes nas igrejas também, né? O disse-me-disse, quando vê que não, até ministérios são destruídos. Quem não conhece exemplo de ministérios que foram destruídos por causa do disse-me-disse? Então, irmãos, eu já até aconselhei certa vez, né? Aconteceu aqui na igreja, aconselhei, vieram me falar de várias situações aí que acontecia. Aí eu falei, é o seguinte, só vem, por WhatsApp, recebi uma mensagem por WhatsApp, aí depois eu falei o seguinte, só me traga algo da igreja se a outra pessoa estiver presente. Se a pessoa a qual você está me falando, me informando da situação, estiver presente. Se a pessoa não estiver presente, não tem como eu tomar atitude nenhuma, porque eu tenho que ouvir a outra parte. Como é que eu vou tirar uma conclusão se eu não ouvir a outra parte? Então, quer me falar algo? Me fale quando a pessoa estiver presente. Ou então, traga a pessoa até mim que a gente tenta resolver a situação. Os envolvidos. É aquela questão também de ouvir só uma parte, né? Ouve uma parte, mas não ouve a outra também. Então, isso Deus abomina. Irmãos que espalham contenda entre irmãos, né? Que Deus nos livre desse pecado, irmãos, porque muitas vezes nós estamos sujeitos a cair nele, né, meus irmãos? Oi. Sim. É. Sim, é verdade. É verdade. 2 pesos, 2 medidas, né? Tem isso mesmo. Tem uns pecados assim que a gente considera mais escandalosos, mas é igual a irmã falou, pecado é pecado, né? Tem que ser disciplinado. Verdade. Às vezes existe essa questão também. Rigor com um, né, e com o outro, é verdade.
Aí a questão dos 2 pesos, 2 medidas também, né? A questão de muitas vezes fechar os olhos para uma coisa, né? Punir outra, fechar os olhos para, né? Isso acontece muito também, irmãos. Então isso é muito forte também, não pode acontecer nas igrejas também. Isso aí que a irmã André falou, tem até um versículo, né, que pode nos esclarecer isso, que é Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas capítulo 5, versículo 19, vai falar sobre as obras da carne. Aí vai falar ali, as obras da carne são, aí começa ali com pecados sexuais, né? Lascívia, isso, aquilo, pecados sexuais, imoralidade sexual. Começa com pecados sexuais, porque são os pecados que mais chamam a atenção, né? Escandalosos. Mas depois vai falar também, ó, as obras da carne são lascívia, imoralidade, prostituição, mas são também glutonaria, até glutonaria, né? Desejos desenfreados. E vai falar também iras, contendas, vai falar sobre várias coisas ali, dissensões, é isso que a irmã falou. As fofocas também, tudo é obra da carne. Aí lá em Gálatas 5, versículo 21, vai dizer, ó, não herdarão o reino dos céus quem pratica tais coisas. Então, ou seja, aquele que adulterou e não se arrepender, né, se não tiver arrependimento, não herdará o reino dos céus. Mas aquele também que se envolveu em dissensões, também não herdará o reino dos céus, se não tiver arrependimento, né? Então veja que a justiça de Deus, a punição de Deus, irmãos, é igual para todos, né? É a perda realmente da salvação, se não houver ali um arrependimento, né? Então tem essa questão também. Vamos lá, irmãos, vamos para o tópico 2, que nós já introduzimos bem bacana mesmo, né? Esse tópico 1 aí. Tópico 2, devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Essa questão, né? De antes de eu olhar para o erro do meu irmão, eu tenho que olhar para o meu também, né? Para o meu primeiro, irmãos. Tem uma história, né? Tem uma história que uma mulher, todos os dias, a janela dela, né? A janela dela tinha um vidro na janela. Aí todos os dias ela olhava pelo vidro da janela, aí ela enxergava as roupas do vizinho. Já ouviu? Ouviu a história? Aí todo dia ela olhava ali pelo vidro, ela enxergava a roupa do vizinho e falava, nossa, mas a roupa do vizinho tá suja. Nossa, que vizinho porco, né? Aí não. Aí olhava no outro dia, não, agora ele deve ter lavado, não é possível. Aí olhava de novo, nossa, a roupa do vizinho ainda tá suja. Todo dia, né? Quando olhou de novo, nossa, a roupa do vizinho só não para suja, ele não lava as roupas. Irmãos, aí depois quando foram lá, eu não sei direito a história, não estou contando como eu sei. Os irmãos podem ter ouvido de outra maneira, né? Aí depois que foi ver o problema, né, ela estava comentando ali, olha lá a roupa do vizinho suja, o vizinho não lava a roupa. Aí depois que o outro lá foi ver o problema, irmãos, chegou lá, limpou o vidro dela, era o vidro dela que estava sujo, não era a roupa do irmão, né? Não era a roupa do vizinho. Era o vidro dela que estava cheio de sujeira e a roupa do vizinho branquinha. Então tá vendo, irmãos, que às vezes a nossa visão está tapada pela sujeira que está em nós e não no vizinho, né? É aquela questão, como é que você quer tirar o cisco do olho do irmão se tem uma trave no seu olho te impedindo de enxergar direito? Não é verdade, irmãos? Então, antes de olharmos para o próximo, para o erro dos nossos irmãos, devemos olhar para os nossos. Às vezes nós passamos tanto tempo enxergando o erro dos outros, que não sobra tempo de enxergar os nossos. Não é verdade, irmãos? E a Bíblia nos ensina, né, que a Bíblia é como um espelho que nos mostra como nós somos por dentro. Quando nós lemos a Bíblia, ela está nos lendo também, revelando tudo que está de errado em nós. Tem uma frase que diz assim também, ó, eu lendo a Bíblia, eu encontrei vários erros, e todos eles em mim. Então, meus irmãos, essa é a questão, né? Então nós temos que ter esse cuidado também. Suzane. Nós temos que ter esse cuidado de não ficar julgando as pessoas antes de olharmos para nós mesmos, né? E agora nós vamos aprofundar aqui, ó. Pessoas que emitem juízos impensados e infundados a respeito de outros podem estar tentando esconder seus próprios erros. Já reparou, irmãos? Irmãos, eu já ouvi uma pregação que falava sobre isso também, né? A pessoa que fala demais assim sobre um pecado, sabe? Quando a pessoa bate muito na tecla de um pecado, irmãos, pode ter certeza que ela tem aquela fraqueza ali também. Às vezes ela está querendo esconder os seus próprios erros e começa a condenar os outros. A mulher adúltera, né? A mulher adúltera, eles estavam ali querendo exercer um juízo sobre a mulher adúltera, né? Uma condenação, queria atirar pedras ali na mulher adúltera. E realmente a lei mandava, né, apedrejar quem fosse pego em adultério. Só que, irmãos, os irmãos perceberam que eles levaram só a mulher e não levaram o homem? Porque ela não adulterou sozinha, né? O homem também tinha que estar ali. Irmãos, a Bíblia não fala, mas pode ser que até o homem que adulterou estava ali também querendo apedrejar ela. Então, muitos querem que a justiça seja exercida sobre os outros. Às vezes nós podemos correr esse risco, sabia? Às vezes nós podemos correr o risco de querer que a justiça seja exercida sobre o outro,
Aí nós pedimos justiça para o outro, mas misericórdia para nós. Ou seja, eu quando cometo um erro, Senhor, me perdoe, Senhor, eu quero sua misericórdia, eu quero o seu perdão. Mas se meu irmão cometeu o mesmo erro, de repente fala, tomara que a mão de Deus pese sobre ele. Às vezes nós queremos justiça para o outro e misericórdia para nós. Já percebeu? Aquele ali vai ver, a mão de Deus vai pesar sobre ele. Mas quando é com a gente, ô Senhor, eu errei, foi mal, não erro mais, me perdoe. Né? Às vezes corre o risco de acontecer isso também, irmãos. Daqui a pouco vamos contar a história de Davi, né? Que Davi ele passou por isso. Querer justiça para o outro, mas misericórdia para nós, né? Podemos ver que de fato, tal fato na vida do rei Davi, quando cometeu um adultério, é isso mesmo, é isso mesmo, né? Podemos ver que tal fato na vida do rei Davi, quando cometeu um adultério e um homicídio. Então era aquilo que nós estávamos falando aqui do rei Davi, né? O rei Davi, irmãos, ele cometeu um adultério com Batseba, né? E ainda mandou o marido da Batseba para a guerra, para morrer na guerra. Então, ou seja, ele cometeu um adultério e além de um adultério, ele cometeu um homicídio também. Aí vai dizer que o profeta Natan foi lá para corrigir Davi. Foi lá para revelar o pecado de Davi, porque Davi estava escondendo o pecado, ele não estava confessando. Aí o profeta Natan foi levantado por Deus para confrontar Davi. Só que quando o profeta Natan foi lá confrontar Davi, o profeta Natan começou a contar uma historinha ali, né? Para chegar ao ponto de condenar Davi ali. O profeta Natan falou assim, ó, Davi, eu quero te contar uma história. Davi tinha um homem que ele tinha uma única ovelhinha. E tinha o seu vizinho tinha várias ovelhas ali. E o homem lá, o vizinho dele, tinha apenas uma ovelhinha. Esse vizinho que tinha várias ovelhas, pegou a única ovelha que aquele vizinho dele tinha e matou a única ovelha que aquele pobre homem tinha. Aí Davi, não, isso não pode acontecer, este homem deve morrer, este homem merece morrer. Aí Natan falou, pois Davi, este homem é você. E aí, irmãos, como que ficou Davi, né? Davi querendo exercer condenação sobre o outro, mas queria que Deus perdoasse ele, né? Queria esconder o pecado, não queria que o juízo viesse sobre ele. Mas ele foi rápido em condenar o outro. Ele foi rápido em exercer juízo sobre o outro. Mas sobre a vida dele mesmo ali, ele estava vivendo como se nada tivesse acontecido. Porque Davi, ele possuía ali, né, várias mulheres. Pastor William, Deus é vontade de Deus. Deus ele permitia que o homem tivesse várias mulheres. Isso era de Deus. Deus permitiu o homem ter várias mulheres. Irmãos, por causa da dureza de coração do homem, nunca foi vontade de Deus o homem ter mais de uma mulher. Nunca foi vontade de Deus. Mas por causa do pecado que entrou no mundo, a dureza do coração do homem, Deus, ele permitiu momentaneamente ali, mas sempre teve consequência, irmãos. Sempre teve consequência. É a vontade permissiva de Deus. Ou seja, por algo maior, né, por um plano maior, Deus ele tolerou. Permissão não é nem a palavra certa, né, irmãos? A palavra certa é tolerar. Deus ele tolerou sobre certas épocas, né, ali, vários homens de Deus ali tiveram várias mulheres, foi uma tolerância de Deus, mas isso não é a vontade original de Deus, porque a Bíblia fala que nisso Deus criou o homem e a mulher, né? Criou Deus o homem e a mulher, e ele falou, você vai deixar a casa dos seus pais, vai se juntar à sua mulher, não falou às suas mulheres, falou a sua mulher. O apóstolo Paulo também falou que cada marido deve ter a sua própria esposa, não as suas esposas. E cada esposa possuir o seu próprio marido, não os seus maridos. Então, irmãos, Deus não aprova, né, essa questão aí da poligamia. Várias mulheres, vários homens, não aprova isso não. Foi uma tolerância ali naquele tempo ali, né? Mas vai chegar um dia que, Jesus ele falou, no início não era assim. Vai chegar um dia, né, que todo esse mal aí vai ser extirpado da terra, irmãos. E sempre teve consequências. Todos que tiveram mais de uma mulher na Bíblia tiveram consequências. E consequências ruins que eles tiveram também. Então não é, né, da vontade de Deus, não. Então, Davi, ele tinha várias mulheres ali. Então, ele tinha várias mulheres, irmãos. E ele foi ali pegar a única mulher, né, que Urias tinha. Urias, né? A única mulher que Urias tinha, Davi foi mexer ali com aquela mulher, sendo que ele tinha várias mulheres. Então, Natan contou essa história. E aí Davi, ele foi rápido, né? Este homem merece morrer. Este homem deve pagar 4 vezes mais. Porque, na verdade, a lei exigia isso mesmo. Se alguém roubasse o animal do outro, tinha que pagar 4 vezes mais. Se alguém roubasse algo do outro, tinha que pagar 4 vezes mais, restituir. 4 vezes mais. Foi por isso que até Zaqueu falou isso também, né? Eu restituo 4 vezes mais.
porque era da lei. Lá em Êxodo vai falar isso, era da lei também. Então, meus irmãos, olha só a sentença de Davi. Este homem deve pagar 4 vezes mais. Aí sabe o que aconteceu com Davi, irmãos? Davi que pagou 4 vezes mais. Porque Deus perdoou o pecado de Davi, mas as consequências ficaram. E se os irmãos fizerem as contas, Davi perdeu 4 filhos. O filho que ele teve com Betseba, né, do adultério, esse filho que ele teve com Betseba morreu, esse filho morreu. Depois, irmãos, teve um caso de um filho de Davi que abusou da própria irmã, um filho de Davi abusou da própria irmã. Aí o outro filho de Davi matou esse irmão que abusou da irmã. 2 filhos já morreram aí, né? Depois Absalão começou a se levantar contra Davi, começou a perseguir Davi, até que chegou o momento que Absalão morreu. 3 filhos Davi perdeu nessa história. E quando Salomão ia tomar posse ali do trono, né, o rei Salomão, que é filho de Davi também, ia tomar posse do trono, um dos irmãos ali, um dos filhos de Davi também se levantaram, e aí mataram também este outro filho de Davi. 4 filhos Davi perdeu. E o que Davi falou? Este homem deve pagar 4 vezes mais. Então veja, irmãos, na mesma medida que nós medimos, nós vamos ser medidos também. Da mesma maneira que nós julgamos, nós vamos ser julgados também. Da mesma maneira que nós condenamos, nós vamos ser condenados também. Por isso que é perigoso a gente desejar a morte de alguém, quem pode morrer somos nós. Não é verdade, irmãos? Porque é a mesma sentença, é assim que Deus trata. Então é algo muito sério e perigoso, né, irmãos? Vamos lá continuar. Podemos ver que tal fato na vida do rei Davi, quando cometeu um adultério e um homicídio. Para mostrar a Davi as suas iniquidades, o profeta Natã contou a história de um viajante que matou a única ovelha de um homem pobre. Sem analisar bem a história e estando em sua consciência cauterizada pelo pecado, Davi prontamente declarou a sua sentença. Digno de morte é o homem que fez isso. Foi fácil para Davi enxergar o pecado do outro e considerá-lo horrível, mas ele não pensou no seu, ou seja, não reparou a trave que estava nos seus olhos. Muitas vezes, de modo errôneo, procuramos falhas nos outros e os sentenciamos, mas ignoramos ou fazemos vista grossa em relação às nossas próprias falhas, que por vezes são mais graves do que a que outra pessoa está cometendo. Forte, né, irmãos? Às vezes nossas falhas são até mais graves do que outra pessoa está cometendo e nós queremos condenar outra pessoa. Agora eu quero dar um exemplo aqui, irmãos, um exemplo assim de coisas que eu já presenciei. Irmãos, uma coisa que eu digo, nós sempre temos que nos lembrar de onde Deus nos tirou. Nos lembrar ali, né? Porque todos nós no mundão, a gente tinha as nossas fraquezas, mas tinha algo ali quando a gente estava no mundão que era mais difícil ainda de a gente se libertar, né? Então, irmãos, todos nós temos que nos lembrar disso, da onde que Deus nos tirou. Porque, irmãos, eu conheço casos de pessoas que saíram do adultério, pessoas que eram adúlteras, saíram do adultério e hoje em dia se vê uma irmã com a calça jeans, já quer demonizar a irmã. Se vê a irmã com calça jeans, já quer demonizar a irmã. Ah, isso aí não é crente não, essa aí é isso, vai para o inferno, é isso e aquilo. Mas a pessoa saiu do adultério, irmãos, e hoje em dia está olhando para uma calça. Às vezes o ser humano não é hipócrita, irmãos. Pastor William, mas Deus ele não olha para o nosso passado. Deus ele joga no mar do esquecimento o nosso passado. Sim, irmãos. Deus ele joga no mar do esquecimento o nosso passado. Mas nós temos que nos lembrar de onde ele nos tirou, como ele teve misericórdia de nós, antes de querer condenar as pessoas. Vou dar o meu exemplo, né? No mundão eu tinha muito problema com bebidas e com dependência de drogas. Era dependente de bebidas e de drogas. Então eu sei de onde Deus me tirou. Hoje, se eu ver um bêbado e ver um drogado, eu não posso chegar lá e humilhar essa pessoa. Não posso chegar e falar, esse bêbado, velho, esse drogado, velho, vai para o inferno. Posso falar isso, irmãos? Eu tenho que me lembrar de onde Deus me tirou. Porque tem pessoas que hoje em dia são crentes, né, e já assumiram uma postura ali, né, como se fosse melhor que as outras pessoas. E aí começa a condenar pequenas coisas. Às vezes doutrinas de homens estão condenando ali, mas o seu passado não tem coragem nem de falar. Tem coragem nem de testemunhar. Irmãos, tem pessoas que não têm coragem nem de testemunhar de onde veio. De tanta vergonha que dá, não é verdade? Mas quer condenar pequenos erros, às vezes, nas pessoas. Então, esse perigo, essa questão, né, do julgamento hipócrita. É isso que Jesus verdadeiramente condenou, irmãos. Isso é um perigo, não é verdade? Então, vamos lá, ó, subtópico 2. A inconsistência dos que possuem espírito de crítica. Agora é importante falar da crítica também, irmãos. Ó.
a inconsistência dos que possuem espírito de crítica. Irmãos, a crítica, ela é válida. A crítica é necessária, né? A crítica é como se fosse um feedback. Já ouviram falar de feedback? Feedback é assim, irmãos. Eu apresento um trabalho e aí eu peço feedback. O que vocês acham desse trabalho? Aí tem muitos que vão falar, pastor, eu acho um trabalho bom. Aí tem outros que vão falar assim, pastor, é um trabalho bom, mas pode melhorar em tal área. Pode melhorar nisso. Tem isso aqui que pode melhorar. Outros vão até falar, pastor, eu não acho um trabalho bom não. Acho que pode ser feito de outra maneira. Isso é uma crítica, e quando essa crítica é feita, né, na intenção da gente melhorar, isso é bom, né? Quando a crítica é feita na intenção ali de edificar, na intenção de construir algo positivo, é bom. Agora, irmãos, aqui está falando de um espírito de crítica. Isso aqui já é outra coisa. Já viu aquelas pessoas que têm espírito de crítica? Que nada está bom, nada presta, né? Nada está bom para ele. Porque, irmãos, olha só, nessa vida, ou nós somos pedras, ou nós somos vidraças. O que quer dizer isso, pastor William? Ou nós vamos atacar, ou nós vamos ser atacados, né? A pedra quebra a vidraça, não é verdade? Então, nessa vida, ou nós somos pedras, ou nós somos vidraças. Quem não trabalha, dá trabalho. Já observou, irmãos? Que às vezes a pessoa não faz nada e quando alguém faz ainda critica. Né? Às vezes não quer fazer, mas se o outro levanta para fazer, começa a criticar. Aí vê erro em tudo, nada pressa, nada tá bom. Então o que é isso? É um espírito de crítica. Isso já é uma coisa ruim. Isso já é uma coisa que é reprovada por Deus. Uma coisa é você querer melhorar algo ali, né, e dar uma opinião. Outra coisa é ter aquele espírito que nada presta e nada tá bom. Esse é o espírito de crítica que foi ali desaprovado por Deus, né? Então aqui diz, ó, aqueles que possuem o espírito mórbido da crítica irão incorrer em graves consequências. É o que Jesus ensina em Mateus 7, versículo 2. Para os críticos que não conseguem ver as manchas corrosivas em suas vidas, Jesus disse, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Os escribas e fariseus eram peritos em julgar os outros, eram autoconfiantes e justos aos seus próprios olhos. Por isso, foram duramente repreendidos pelo Senhor Jesus. Somente o Espírito Santo pode transformar o nosso homem interior, afastando de nós todo o desejo de julgamento ou crítica. Precisamos seguir a recomendação de Paulo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É aquela história, irmãos. Nós estudamos a palavra de Deus não para ficar examinando o nosso próximo. Nós estudamos a palavra de Deus para examinar a nós mesmos. Não é verdade, irmãos? Cada um vai prestar conta de si mesmo diante de Deus. É o que a palavra fala. Cada um vai prestar contas de si mesmo diante de Deus. Eu não vou prestar conta da nossa irmã Osmarina, né? Não vou chegar lá em Deus, Osmarina fez isso, fez aquilo outro. Não, eu vou prestar conta de mim mesmo. A salvação, ela é individual, irmãos. Então nós temos que ter esse cuidado também, né? Vamos lá, subtópico 3, e nós já vamos estar encaminhando para o último tópico. O que fazer para não julgarmos precipitadamente os outros? Primeiro, é preciso ter consciência de que temos falhas e imperfeições, embora não tenhamos mais prazer no erro. Em segundo lugar, precisamos nos relacionar com as pessoas com o mesmo amor que um dia Jesus Cristo teve para conosco, pois o amor não faz mal ao próximo. Terceiro, não podemos nos esquecer de que fomos alcançados pela graça e precisamos tratar a todos com o mesmo favor e merecido que recebemos. Então, antes da gente ser, né, violento com as pessoas, irmãos, condenar as pessoas, nós devemos nos lembrar, né, que Jesus nos amou quando nós não valíamos nada. Então, nesse mesmo amor, nós temos que demonstrar, né, para aquele que ainda está no mundão, aquele que está no pecado, aquele que ainda está nas drogas, nas bebidas, ou no adultério, ou seja, qualquer outro tipo de pecado, irmãos, nós temos que demonstrar o mesmo amor com o qual Jesus nos amou. Eu contei aqui o testemunho, foi sexta-feira, eu contei lá no meu irmão, o testemunho da minha sogra, né, irmãos? Eu chegava lá na casa da minha sogra, chegava bêbado, brigando com todo mundo, mas ela nunca me tratou mal, ela sempre me tratou com amor. E isso, né, irmãos, teve um efeito positivo na minha vida. No outro dia, ela ainda falava para minha esposa, Nima, vai fazer um caldinho pro William. Na noite anterior, tinha chegado bêbado, irmãos, brigando com todo mundo. Aí no outro dia, eu ficava com uma vergonha, não tinha coragem nem olhar para ela direito. Eu falava, Nima, vai fazer um caldinho pro William. O William tá com ressaca. Olha, me tratou com amor. Então isso, irmãos, não teve um efeito ruim na minha vida, não. Esse teve um efeito bom, porque aos poucos eu fui ali me aquebrantando, aos poucos ali, né, eu fui ficando com vergonha daquilo que eu fazia.
Mas às vezes, né, quando você briga, chega com violência, brigando, às vezes, aí que a pessoa se revolta mesmo. Quer... Glória a Deus. Essas pilhas, bota aqui, que essa aqui vai acabar também. Essas pilhas recarregáveis já foram as vidas úteis, vão ter que comprar outras, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, isso teve um efeito positivo, né? Então nós temos também, é claro, corrigir. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então vamos aqui avançar, né? Vamos avançar em nome de Jesus. Onde eu parei? Então. Agora deixa eu achar o então. Tá. Terceiro. Tá. Então, ao invés de julgar, que venhamos orar por aqueles que pecaram, pedindo ao Senhor que lhes conceda um novo recomeço, pois temos um Deus que é bom e misericordioso. Então, assim como nós tivemos um recomeço, nós temos que orar para que aquelas pessoas tenham um recomeço também, né? Às vezes o crente quer orar para matar, né? Mata, Senhor, está pecando demais, mata. Nós temos que orar, irmãos, para que a pessoa tenha um novo recomeço, assim como nós temos também. Olha só, vamos ler aqui mais duas referências. Romanos 14, 10. Coloca aí, Pedro. Romanos 14, versículo 10. Diz assim, ó: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Às vezes nós condenamos aqui em terra e corremos o risco de sermos condenados lá no tribunal de Cristo, né, irmãos? Então vamos lá. Aliás, o tribunal de Cristo é para os salvos, mas o tribunal do juízo final é o tribunal de condenação. Tiago 4, versículo 11 e 12. Coloca aí, Pedro. Tiago 4, versículo 11 ao 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Então, às vezes nós achamos que estamos praticando a palavra, né, pastor Evaldo? Às vezes nós achamos que estamos praticando a palavra, julgando os outros. Eu estou julgando, estou praticando a palavra. Mas aqui está falando, irmãos. Aquele que julga o seu irmão, né, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Então quer dizer, eu não estou praticando a palavra, eu não estou vivendo a palavra. Eu estou querendo me tornar um juiz no lugar de Deus. Né, irmãos? Então às vezes nós achamos que estamos ali no centro da vontade apontando, mas na verdade estamos totalmente afastados da vontade do Senhor. Versículo 12. Há só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga ao outro? Né? Quem és tu que julga o seu irmão? Muito forte que a palavra de Deus fala, e depois os irmãos leem em Romanos, viu? Se der tempo a gente ler aqui, mas depois os irmãos leem em Romanos capítulo 2 também, irmãos. Romanos 2 é muito forte também sobre essa questão do julgamento. Vamos lá para o tópico 3, para nós estarmos encerrando em nome de Jesus. Olha o tópico 3, irmãos. E se fôssemos julgados pela severidade de Deus? E se nós fôssemos julgados pela severidade de Deus? Aí aqui tem uma pergunta, ó. Deus é severo? Olha a pergunta, Deus é severo? Então nós vamos responder aqui, né? O apóstolo Paulo diz que devemos considerar a bondade e a severidade do Senhor. Romanos 11, 22. A bondade de Deus é revelada por intermédio da salvação em Jesus Cristo. No que tange a sua severidade, ela é empregada para com aqueles que pecam deliberadamente e não se arrependem de seus pecados. Agora, irmãos, isso é muito importante porque esse assunto está muito atual nos dias de hoje. Quantos não ouvem falar assim o tempo todo, né? Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, não é verdade? Mas a pessoa não quer abandonar a vida errada que leva, porque fala, mas Deus é amor. Por que você está me condenando? Deus é amor, Deus ama a todos. Mas a mesma Bíblia que diz que Deus é amor, também diz que Deus ele é fogo, o que, irmãos? Consumidor. A mesma Bíblia que diz que Deus é amor, diz também que ele é fogo consumidor. Irmãos, é muito fácil de entender isso, porque muitas vezes a pessoa pergunta assim, pastor, me explica isso. Como que Deus pode condenar alguém ao inferno, sendo que ele é um Deus bom, sendo que ele é amor?
Não pode surgir essa dúvida? Como que Deus pode condenar alguém ao inferno sendo que ele é bom? Irmãos, é justamente porque ele é bom. E aliás, né, uma coisa mais forte, além de ser bom, ele é santo. Deus é um Deus santo. Se Deus é um Deus santo, não tem como ele concordar com o pecado. Não é verdade, irmãos? É justamente porque ele é santo que ele não concorda com o pecado. É justamente porque ele é santo que ele vai ter que punir o pecado. Deu para entender agora? Pastor William, por que Deus condena se ele é bom, se ele é amoroso, se ele é santo? Justamente por isso, justamente por ele ser santo, ele tem que condenar o pecado. Ele nunca pode concordar com o pecado. Então, irmãos, a severidade de Deus, aqui estamos falando da severidade de Deus, a severidade de Deus, ou seja, né, pesar a mão, como a gente gosta de falar muito, né, Deus ele pesa a mão naqueles que pecam deliberadamente sem arrependimento. Ou seja, aqueles que pecam propositalmente e não se arrependem. Não se arrepende do pecado. Às vezes nós temos a tendência de pensar errado, sabia, irmãos? Às vezes nós como cristãos, nós achamos que Deus está irado com nós. Às vezes a gente comete um erro ali, tudo, nossa, Deus está irado comigo, Ele vai pesar a mão em mim, Deus não me consuma não. Não, irmãos, Deus não está irado mais com o povo dele, não. Porque o santo ainda comete pecado, o santo ainda peca? Peca, né, irmãos? Mas o santo não tem mais prazer no pecado. Ou vai dizer que a gente fica alegre quando a gente erra, quando a gente peca? Ah, pequei, graças a Deus pequei, estou alegre que eu pequei. Não, irmãos, quando a gente pega, a gente vai, meu Deus, me perdoe, Senhor, me perdoe, não vou fazer mais. A gente não tem mais prazer no pecado. A gente não tem mais alegria no pecado. Eu lembro quando eu estava no mundão, irmãos, quando a gente fazia alguma coisa de ruim, no mundão, né? Eu lembro quando eu era adolescente, a gente tinha mania de sair brigando com os meninos de outras quadras. Brigava, batia, dava bicudo, e ainda saía contando vantagem, né? Eu sou muito doido mesmo. Irmãos, tinha prazer. Prazer no mal. Prazer no pecado, irmãos. A gente achava bom aquilo ali. Hoje em dia, Deus o livre, irmãos. Até uma palavra que às vezes a gente pronuncia para uma pessoa, que a pessoa fica triste, a gente fica triste também, né? Oh, meu Deus, eu não devia ter falado isso não. Para que eu falei isso pro meu irmão? Oh, meu Deus, chega lá e pede perdão pros irmãos, né? No mundo a gente xinga, a gente fala tudo, toca o horror e fala, coloquei ela no lugar que ela devia estar, coloquei ela no seu devido lugar, né, irmãos? Mas o cristão, o santo, ele não tem mais prazer no pecado, mas ele ainda peca, né, irmãos? Ele ainda não é perfeito, ele ainda peca, só não tem mais prazer no pecado. Então essa questão da severidade, irmãos, é para aqueles que não se arrependem. O povo de Deus não está mais debaixo da ira de Deus. Às vezes nós achamos isso, que o povo de Deus está debaixo da ira e que errou e que Deus vai... Não, irmãos. O que está debaixo da ira de Deus é o pecado e aqueles que abrigam o pecado sem arrependimento. A Bíblia fala que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. A morte e o inferno. Então o inferno, ele não foi criado para o homem. Deus é um Deus bom, irmãos. Quando Deus criou o homem, Deus ele criou o homem e colocou o homem no lugar ruim? Não. Deus ele criou o homem, só que antes dele criar o homem, ele já tinha criado o melhor ambiente para o homem habitar, que foi o Jardim do Éden. Criou do bom e do melhor e depois criou o homem. Ele não largou o homem de qualquer jeito, né? Então Deus é um Deus bom, Deus é um Deus abençoador, Deus é um Deus que quer nos dar coisas boas. Então o inferno ele foi criado para Satanás. Mas todos aqueles que se tornarem adeptos de Satanás, irmãos, infelizmente, né, vai ser condenado juntamente com Satanás, né, se não tiver arrependimento. Então, o mesmo Deus que é um Deus de amor, é um Deus também severo com o pecado. Vamos aqui subtópico 2. Como Deus nos julga? O Todo-Poderoso não é um ser que está lá no céu desejando agir brutalmente, que descarrega sua ira aleatoriamente. É preciso compreender que no relacionamento com as suas criaturas, ele age com retidão e justiça. O crente deve ser consciente de que Deus é justo, estabeleceu um governo moral no mundo e disponibilizou as suas leis para serem praticadas. Quando as leis divinas são observadas pelos seus filhos, Deus os recompensa. Mas quando elas são quebradas, há consequências e sanções. Tem muitas coisas que nós podemos até falar assim, Deus está me castigando. Às vezes não é Deus que está castigando, né, irmãos? Às vezes nós estamos apenas colhendo aquilo que nós mesmos plantamos, né? Então aqui diz, o julgamento do Senhor não é feito pela aparência dos fatos, pois Ele conhece o mais profundo de nosso coração e intenções. Subtópico 3, para terminarmos. O exemplo da justiça de Deus na vida de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porém, ao pecar contra o Senhor e o próximo, ele experimentou a justiça divina. Embora amasse
seu servo, o Todo-Poderoso não o isentou da punição. Deus é um Pai amoroso, mas também é justo e não tem por inocente o pecador, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente. A severidade divina é para aqueles que não vivem segundo a palavra, que escondem os seus pecados, mas a sua bondade e cuidado alcançam aqueles que confessam e deixam seus pecados, procurando expressar a verdadeira justiça de Cristo, Portanto, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Romanos 11, versículo 22. Então, irmãos, já pensou se a gente fosse julgado segundo os nossos pecados? Se a gente fosse tratado segundo os nossos pecados? Lá em Salmo 103 vai dizer que Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Porque já pensou se toda vez que a gente pecasse, Deus já nos matasse? Não iria existir nenhum ser humano vivo nessa terra, né? Não é verdade? Então Deus, irmãos, Ele espera que todos se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade, né? Deus é longânimo, Ele tem ânimo longo. Ele espera o homem se arrepender. Já percebeu o tanto de chance que Deus nos dá, tanto de oportunidade que Deus nos dá, né? De se arrepender, de botar a nossa vida no altar? Porque Deus não quer fazer mal a ninguém. Muito pelo contrário. Ele quer nos dar coisas que nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram. Então a palavra de Deus fala em Provérbios 28:3 o seguinte, ó: aquele que encobre suas transgressões não prosperará, mas aqueles que confessam e deixam alcançarão misericórdia. Deus, Ele quer exercer misericórdia sobre a nossa vida e não juízo. O juízo é só para aqueles que não se arrependem. Conclusão: devemos seguir a recomendação do mestre para não julgar precipitadamente o próximo. Não devemos tomar a posição de juiz contra ninguém e muito menos julgar uma pessoa apenas por sua aparência exterior. Quando formos fazer alguma avaliação a respeito das atitudes de alguém, devemos fazê-lo de modo criterioso, sensato e lúcido, evitando toda forma de precipitação. Amém, meus irmãos? Essa foi a lição de hoje, né? Eu creio que hoje nós vamos sair daqui com mais